Graças e paz do Senhor, paz de Deus. É muito gostoso estar aqui, neste momento, para falar um pouquinho das coisas do nosso Deus, nosso Altíssimo. E aí eu queria fazer um comentário, né, com vocês, um feedback. O que vocês pensam, né, sobre Deus operando lá no Velho Testamento, retirando seu povo do Egito, que permaneceram lá por 400 anos, sendo escravizado, humilhado, pisado. Deus ouviu, né, o clamor do seu povo. Então escolheu um homem, Moisés. Moisés estava lá apacentando lá o rebanho do seu sogro, né, o Jetro. E aí Deus apareceu na sarça, né, na sarça ardente ali. E Moisés olhou aqui lá, ficou assustado. O que é isso? O que é isso? Porque você imagina você numa situação dessa. Você já ouvia falar, né, porque Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como ele disse lá em Êxodo capítulo 3, né, quando ele se apresentou a Moisés. Mas imagina só você, eu, né, você está ali apacentando as ovelhinhas ali e tal, aí parece um fogo numa planta, não queima a planta e sai uma voz lá de dentro falando com você. No mínimo eu tenho infarto, para ser sincero. Então, o que eu gostaria de expor aqui é justamente isso. Deus falava diretamente com o seu povo, falava diretamente com algumas pessoas. Deus retirou o seu povo, né, jogando aquelas 10 pragas sobre os egípcios, mostrando o seu poder e mostrando aos egípcios que os deuses que eles adoravam lá não tinha valor algum, não tinha poder algum. Então as pessoas viam de fato Deus operando e Deus falando com eles. E lá também no deserto, quando o povo desobedecia, né, Deus da mesma forma chamava lá Moisés para que Moisés instruísse e corrigisse o povo. E em Êxodo capítulo 20 é registrado quando Deus falou no monte, né, que o monte fumegava, raios, trovões, as buzinas tocando, o monte estremecia. Você imagina isso? As pessoas ali, os judeus, os israelitas ali, é para morrer realmente o coração, para ter muito medo. Então o que eu quero dizer, como Deus Pai, né, porque Ele operou como Pai, como Filho e hoje Espírito Santo, Deus falava diretamente com eles, com a nação e com as pessoas ali encarregadas, a liderança. E hoje? Deus não fala mais? Não é o mesmo Deus? Deus mudou? Então esse assunto aí que eu coloco aqui nesse vídeo, para que você faça aí um comentário, o que você pensa a respeito disso. E hoje, nós vemos, infelizmente, é claro que nós vivemos uma época bem diferente, né, o modernismo, né? Quando nós pegamos a Igreja Apostólica, né, que é do 1º século até a metade do 4º século, né, depois da morte dos apóstolos, no 1º século, o último a morrer foi João, por volta de ano 95, mas aí ficaram toda aquela estrutura da igreja, os bispos, né, as pessoas instruídas, capacitadas, que deram sequência. E de lá para cá nós vimos surgir muitos filósofos, né, convertidos, teólogos, como Agostinho, por exemplo, de Hipona,
E eles que deram direção, né? E tinham reuniões, concílios, né? O primeiro concílio foi o concílio de Nicéia, por volta do ano 400 ali, para acertar algumas arestas, algumas heresias, né? Que haviam. Mas nós vemos que nesse período apostólico, a igreja apostólica, depois da morte de Cristo, havia muitos milagres, né? Quando Jesus morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo, havia muitos milagres, operação de todos os lados, cura, sabe? A igreja crescia, crescia, crescia. Aí, passado esse período apostólico, que entrou a Idade Média, que foi instituído a Igreja Católica Apostólica Romana, que a coisa começou a tomar um rumo diferente, né? Porque houve uma mistura, né? Houve um sincretismo religioso, o cristianismo com o paganismo romano, e aquilo virou uma balbúrdia, né? Para ser sincero. Aí, passando todo esse período, perseguição, a igreja perseguindo a igreja, né? Porque a igreja católica, mesmo com todas as heresias, com toda essa apostasia que infelizmente ainda existe lá, é a igreja do Senhor, certo? Como são todas essas denominações que surgiram no período pós-moderno, né? Foi o período da reforma. Só que nós vemos que parece que houve principalmente nos 200, 300 anos para cá, parece que houve um esfriamento na igreja, né? Teve um movimento pentecostal, né, que surgiu lá na Alemanha e tal. Depois trouxeram para os Estados Unidos. Mesmo assim, houve, né, um esfriamento. E a igreja histórica, né, que tomou rumo, né, que deu sentido à igreja, né? E depois do movimento, voltou novamente os pentecostais, né, naquele movimento da Rua Azusa lá e tal, e vieram para o Brasil. E nós vemos hoje, vocês há de convir comigo, né? Como é que eu posso dizer? Essas denominações, falando de Brasil, eu sei que denominações existem no mundo inteiro, mas vamos especificamente Brasil. Vieram as primeiras igrejas pentecostais, eu não vou ficar aqui citando o nome delas. Aí de uns 50 anos para cá começaram a surgir inúmeras neopentecostais, pentecostais, e cada um fazendo do seu jeito, cada um com a sua doutrina, os seus costumes. Então tem para todos os gostos, tem o evangelho para todos os gostos, do jeito que você quiser, da sua cara, existe. Aí eu me pergunto, será que um dia, antes do Senhor Jesus voltar, será que essas grandes denominações, essas igrejas tradicionais, históricas, né, que elas têm um congresso deles lá, né, se reúnem para discutir problemas, né, cada uma dessas denominações existe, né, uma convenção. Será que um dia essas convenções dessas igrejas grandes que dominam o país, será que um dia esses líderes, essas lideranças vão se juntar e para tentar dar um basta? Porque por exemplo, se eu quiser ir lá abrir, se eu tiver condição de pagar um aluguel de um salão, vou lá, alugo um salão, boto lá um nome lá da igreja e às vezes nem tenho base bíblica, às vezes não tenho experiência, sabe, vivida no evangelho, às vezes o casamento já acabou, já se divorciou, está com outra mulher, sabe, não tem testemunho de vida, testemunho cristão, testemunho no meio da sociedade. Eu vou lá, simplesmente abro a igreja, não sei qual é a intenção, se é ganhar dinheiro ou para massagear o ego da pessoa,
Eu sei que virou o que nós vemos hoje. E muitos escândalos. Então, quando nós observamos lá com Moisés, né, no primeiro contato que ele teve com Deus, eu fico imaginando. Pensa bem, você já ouviu falar que existe um Deus poderoso, que apareceu lá para os pais deles, né? Jacó, Abraão. Você ouvir é uma coisa. Isso é muito distante, né? Quase mais de 500 anos atrás que o povo viu essa história. Agora, imaginem você está ali no deserto, aí aparece, tem uma planta lá, aí a planta começa a esboçar um fogo, né? Porque na verdade ela não queimava, só esboçava aquelas chamas, e dali sai uma voz falando com você: tira a sandália do teu pé, que onde você está pisando a terra santa. Eu, sinceramente, acho que eu dava um infarto ali, eu caía duro ali, né? Porque para quem já teve um contato dessa forma, quem tem testemunhos de ouvir Deus falar, modéstia à parte, já ocorreu comigo, então eu acredito nisso. Então é um assunto assim maravilhoso para ser abordado. O que nós vemos nos dias de hoje, a igreja atual, nessas multiformas de denominações que nós temos hoje, um descontrole total. Qualquer um, se quiser, vai lá, abre um templo, abre uma denominação, se intitula pastor e coloca as regras que você quiser, da forma que você quiser, com doutrina, sem doutrina, escandalizando muitas vezes o evangelho. É um descontrole total. Então, que a gente vê escândalo após escândalo, as maluquices acima de maluquice. Contudo, eu não entendo. O evangelho é pregado, a gente vê aí vários doutores, mestres, né, nas plataformas aí de mídias, ensinando, pregando o evangelho, mas com todo este conhecimento nós não vemos, sabe, acontecimentos como ocorriam até mesmo na igreja primitiva, né? No tempo dos apóstolos, nos 3 primeiros séculos, metade do 4º século, Deus operar de forma tremenda através daqueles homens. E hoje nós não vemos mais. Aí fica a pergunta: o que acontece? É a descrença? Falta de fé? O que acontece? Não busca mais? Não ora? Nossa, as pessoas adoram pregar o evangelho, entendeu? Principalmente sentar o pau nos irmãozinhos, sentar o pau nas denominações. Você olha o que você mais vê aí nas plataformas, os pastores, né? Pessoas muito bem treinadas, né? Na espada.